Ó, tem uma informação de última hora aqui, tá? Que é polêmica. Vamos lá. Segundo informação da Itatiaia, o Morumbi, estádio do São Paulo, é o favorito para receber a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, caso a Conmebol não consiga resolver o problema com o Flamengo sobre o Maracanã. Não é a Conmebol. Qual é o problema? O Flamengo não quer liberar o Maracanã antes do jogo contra o Red Bull Bragantino. A situação, ela é bem clara. A Conmebol aceitou, ela queria o Maracanã 14 dias antes, é isso? 13. 13 dias antes. Aceitou que tivesse o clássico Flamengo e Vasco no Maracanã. Era para liberar no dia 21, Maracanã seria liberado no dia 22, porque 22 tem o jogo. Aí, depois disso, eu tenho toda a notícia aqui, eu vou até abrir para não ter erro, né, que é uma notícia aí de última hora, e aí tá aqui. É uma reunião marcada para tarde dessa quinta, que deveria ser protocolar entre dirigentes de Fluminense e Boca, ganha uma importância por causa desse problema. Aí o que acontece? A decisão da Libertadores está marcada para o dia 4 de novembro, um sábado. A Conmebol gostaria de ter o estádio à sua disposição com 14 dias, como eu falei aqui, de antecedência. Ou seja, desde o dia 21 de outubro, que é esse sábado. A entidade cedeu um dia a mais, já que no próximo domingo, 22, vai ter Flamengo e Vasco, no Maracanã. Só que o Flamengo também quer jogar no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, que aí vai ser já um confronto direto ali no topo da tabela, no dia 28 de outubro, domingo, imediatamente anterior à final. Ou seja, uma semana. O Flamengo vai querer liberar o Maracanã 6 dias antes da final. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, afirmou que não abre mão de atuar no estádio, já que a concessão do Maracanã hoje é do Flamengo e do Fluminense. O Flamengo tem uma autonomia, ele quer jogar no seu estádio, no estádio que ele paga, inclusive a manutenção. A CBF defende a posição rubro-negra nesse caso. Uma nota oficial publicada no site da CBF nessa quarta-feira informava que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, levaria à Conmebol o pleito do Flamengo, que pede que o jogo contra o Bragantino seja realizado no estádio Maracanã. Tanto a exigência do Flamengo quanto a posição da CBF irritaram os dirigentes da Conmebol. A entidade considera que o jogo do Flamengo 6 dias antes da final da Libertadores será extremamente prejudicial para o gramado, o que vai gerar danos tanto técnicos quanto de imagem para o espetáculo. Embora esteja muito contrariada com a situação criada pelo Flamengo e defendida pela CBF, a Conmebol, no momento, não trabalha com a hipótese de mudar o estádio da final. Então, agora, parece, a Rádio Itatiaia deu essa informação agora, que o Morumbi já é uma primeira opção, caso não seja no Maracanã. A pergunta é, Flamengo tem razão, CBF tem razão ou Conmebol tem a razão? Jogo essa pergunta para vocês, mas antes, a gente vai trazer esse debate, tá? Inclusive, eu acho que pode desgastar. A gente sabe como o futebol é algo maldito e nojento, sujo. Pode despertar uma perseguição da Conmebol ao Flamengo, hein? Eu não duvido nada de futebol. Sei como é a politicagem no futebol. Acho que também é importante o Flamengo abrir os olhos para isso. Porque político de entidade de futebol é algo nojento. A pergunta que eu faço para vocês é quem tá certo nessa briga? E eu digo, Flamengo tá comprando uma briga com a Conmebol. Eu não confio em político nenhum do meio esportivo desses dirigentes de entidades aí. Eu sei que o Flamengo vai encher o saco para não ter um rival campeão dentro do Rio de Janeiro. Ele vai encher o saco até o último minuto. Você acha que tem isso? Lógico. Você acha que o Flamengo, mais do que tá pensando dele no Brasileirão, ele tá pensando em prejudicar o Fluminense? Lógico. É. Pra mim é isso. Você acha que o Flamengo não quer que o Fluminense seja campeão no Maracanã num ano que ele passou vergonha e não teve competência pra chegar nessa final? Imagina só. Pode ser.
Flávio, Vander. Eu acho assim, ó. Desculpa, Vanderlei. Não. Eu acho assim, ó. A Conmebol não tem nada com isso, não. A regra estava posta. O único que não tem nada com a história é a Conmebol. É isso, não vai ceder, tá bom, troca o estádio, pô. Acho muito natural isso. Manda pra Guayaquil, pra Quito, pra Londres, pra onde quiser. Ué. Não dá pra discutir muito isso. Tem uma regra, não tem? Se é justo ou não é justo é outra coisa. Não vou. Pô, a UEFA é assim, né, Flávio? Lógico, deixar com os caras esse tempo e tal. Mas aceitaram, tá resolvido. Não tem nem que discutir esse tipo de coisa. Até ceder já pro outro jogo já foi uma concessão grande demais. Eu também não faria. O que tá colocado, tá colocado. Se não for. E é antes da competição, né? Lógico, né? Bem antes. Para o estádio ser escolhido, ele tem uma série de regras. Quando ele pleiteia a candidatura, ou quando ele é convidado. Já está resolvido. Quanto tempo todo mundo sabia que a final seria? Não dá para discutir. Isso aí. Aliás, de novo, vou falar. Está estranho demais que são sempre nos mesmos lugares que eles estão fazendo jogos, hein? Já é a segunda final. A de 2020 foi no Maracanã também. Aí teve já duas no Uruguai, né? Vai ter agora de novo. Não, 3, né? Teve duas sul-americanas e uma da Libertadores. Só vou te interromper rapidinho, Flávio, pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio. Então, eu acho primeiro uma besteira esse negócio do jogo único, eu não gosto. Mas se é pra fazer jogo único é pra variar locais. Porque brasileiro e argentino vai ver toda hora finais. É óbvio, evidente. Então, qual é a ideia na cabeça dele? Faz uma no Peru, faz uma em Guayaquil. Mas aí depois acabou. Aí começa a jogar no Uruguai, começa a jogar no Brasil, começa a jogar no 2020 foi quem? Foi quem aqui no Maracanã? O Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, é verdade. Então, se é pra ficar sempre no mesmo lugar, então por que não faz um jogo que seria o legal? O jogo no Rio, o jogo em La Bombonera. Isso seria, como sempre foi. Isso eu sou a favor. Agora, fazer sempre no mesmo lugar, tem algum esquema por trás disso. Mas a regra estava posta. Ficaram assustados quando marcaram uma partida única em local que não tinha estrutura para receber. Imagine, eu li a semana passada da imprensa argentina que ela está prevendo a presença de 150 mil argentinos invadindo que são os caras educados, não Maracanã, mas o Rio de Janeiro. Lá 12 é uma torcida educada. Ainda bem, né? Você imagina. Se fosse uma torcida que arrumava confusão, ia ser toda a torcida do Fluminense. Então, eu acho que o local seria mesmo o Maracanã. Né, pela grandeza da final. Eu acho que é importante. É o Boca, é o Fluminense, o grandão do futebol brasileiro. E ninguém sabia quem ia chegar na pessoa. Foi combinado antes, né? Eles assustados vão numa casa que pode receber pouca gente ou muita gente. E uma cidade que tem estrutura de hotéis, que pode receber muita gente. Essa era a ideia. Eu acho, conhecendo a Conmebol, lembrando que o Brasil e a Argentina, digamos assim, são bem tratados pela Conmebol. Mas tem um detalhezinho. Cada voto lá tem o mesmo valor. O valor do voto da Bolívia é o mesmo valor do voto do Brasil. Então, se tiver jogo no Maracanã fora desse prazo, a meu ver, ela vai mudar o lugar, vai mudar o local. É isso. É o que eu acho. E falei aqui, antes de voltarmos ao Asmar, isso de cara vai provocar uma trinca, uma cicatriz profunda na relação do Flamengo com o Fluminense. Porque o prejudicado aí, se tiver mudança, é o Fluminense que vai deixar de jogar em casa, está contando com o jogo em casa. Né? Flamengo e Fluminense vão ter um pepino, vão ter que discutir a relação por algum tempo. Vai ser uma discussão. Olha, haja chá, dá 5 para os caras conversarem. Porque imagine se mudar o lugar, o que o Fluminense vai pensar ou ser cobrado pela sua torcida em relação aos diálogos que tem mantido com o Flamengo. Isso não, será que não vai provocar? Você que conhece bem o mercado de lá, Asmar, não vai provocar um rompimento assim, quase sem conciliação? Porque veja o pepino. Não, é lógico que o Fluminense vai ficar transtornado com isso. É isso que eu acho. O Fluminense tem uma final no Maracanã de uma Libertadores contra o Boca. Agora, a minha pergunta, o Flamengo tem razão ou não? De querer jogar contra o Red Bull Bragantino no estádio que é dele 6 meses da final. Essa é a pergunta. Mas o Flamengo... O gramado pode ser recuperado a tempo muito bem? Se o Flamengo estivesse na final, ele ia querer jogar?
Não, e o Flamengo não sabia a regra do jogo? Não quisesse, não. Mas o Flamengo não sabia a regra do jogo? Quisesse, não. Mas o Flamengo não sabia a regra do jogo. Ele administra o estádio. Ele não foi pego de surpresa. Foi marcado pela CBF e pelo governo do estado, tá? Parece que foi. Então, alguém se meteu em algum lugar. A Conmebol disse que acertou com a CBF, acertou com todas as autoridades, com o governo do estado e, claro, com os clubes envolvidos. E os clubes sabem a regra. Todo mundo sabe. A regra. Todo mundo sabia. A regra colocada está colocada. Está, digamos assim, seguro na documentação que tem, né? Porque ele funciona lá como o gerentão do estádio, tá certo? Agora, era um momento de alguém ceder. Eu vou falar a palavra aqui que ninguém liga, né? Para o co-irmão. Co-irmão, uma pinóia. Né? Então, eu acho que se mudar, eu acho que a relação entre Flamengo e Fluminense dificilmente voltará a ser a mesma. Acho. Vai dar muito rolo ainda, a não ser que a Conmebol aceite. Tem uma outra coisa também. Bom, vai, deixa o Flamengo jogar, mas eu acho que não vai. Tem uma coisa também. Os ingressos já não começaram a ser vendidos? Já. Então, não tem nenhum estado no Brasil com o tamanho do Maracanã. E quem já tem? Já deve estar tudo esgotado, E hospedagem. imagino. E hospedagem. Exato. Não, São Paulo dá. Não. Mas o problema é todo. Não, tem gente que já comprou pacote. Pô. Mas olha que loucura isso aí. O estádio do Maracanã, o Fluminense já comprou todos os ingressos, o Boca já comprou todos. Não cabe em nenhum lugar aqui em São Paulo. Nem no Morumbi. Não cabe. O tamanho do... Vai devolver ingresso? E esse que falou, o pessoal comprou pacote, etc. É meio complicado o negócio aí, viu? Mas também acho que não pode ter o jogo fora do prazo regulamentar. Não pode. Se já está combinado, está combinado. Se não pode, nunca pôde, por que agora vai poder? Combinado não é caro. Vai dar rolo, vai dar problema e aí já pode ter alguma segunda opção, algum plano B que, pelo que a Tatiaia falou, vai ser o estádio do Morumbi, né? O Flamengo não quer porque ainda briga aí pela Libertadores e eu concordo com o Vamp. Também interessa pro Flamengo incomodar o Fluminense. Sem dúvida. Agora, tem o perigo também de atrair a resistência da Conmebol, a resistência política. É um meio imundo, é um meio sujo. A gente sabe, uma arbitragem aqui, um regulamento aqui, a gente sabe como as coisas podem acontecer. Não sei se compensa pro Flamengo aí comprar essa briga. Falta quanto tempo, Caiquinho? Vamp. Mas encher o saco do rival. Você acha que vai? Lógico. Não vai estar. A pessoa praia do Flamengo, Rio de Janeiro, Fluminense, principal rival ali junto com o Vasco e Botafogo. O Fluminense comemorando o título do Maracanã. Um time que o Flamengo tinha apontado como favorito, tudo. E é eliminado. Eu vou falar, sem clubismo nenhum, eu acho que o Fluminense merece jogar essa final no Maracanã. Merece, é o que está marcado, é um clube do Rio de Janeiro, jogando uma final de Libertadores no Maracanã. Se o Flamengo foi incompetente, a sua diretoria foi incompetente de escolher técnico errado, de ser frouxa, de não botar vergonha na cara desse time, atura. Não chegou na final no Maracanã porque foi incompetente, porque contratou treinador errado, porque não teve coragem para demitir treinador, porque não teve pulso para controlar jogador mimado. E agora tá aí tentando atrapalhar o Fluminense nessa final histórica.